E aí, gente bonita? Bora lá para mais um vídeo! Olha só, nos últimos dias nós tivemos possibilidade de ler no nosso clube de leitura, que acontece toda segunda-feira, na nossa página do Instagram, cf18.ceilândia. Segue lá se você ainda não segue. Nós tivemos uma live para falar a respeito de uma adaptação da obra do dramaturgo inglês William Shakespeare, a obra Romeu e Julieta. E aí nós tivemos ali a possibilidade de conhecer um pouco a respeito desse autor, falar um pouco a respeito da obra que ele escreveu, né? Enfim, daquela peça que virou depois esse livro que nós pudemos ler. Pois bem, o contato com a obra do William Shakespeare nos permite aqui pensar algumas outras questões extremamente importantes para nós que estudamos história. Sim, meu querido e minha querida, por quê? William Shakespeare foi um cara que viveu durante o período áureo da Inglaterra, ou seja, a chamada Era de Ouro, o período de ouro da Inglaterra, sob o reinado da rainha Elizabeth I. E também vivenciou os primeiros anos do governo do seu sucessor Jaime I, que não foi tão bem sucedido quanto o reino de Rainha Elizabeth. Pois bem, o que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer que este momento em que viveu William Shakespeare e os anos seguintes são anos cruciais, fundamentais para entender a história da Inglaterra e por que a Inglaterra é um espaço diferenciado e que tem muito para nos ensinar. A partir disso, a gente vai hoje, nesse vídeo, falar um pouco a respeito das chamadas revoluções inglesas, consideradas as primeiras revoluções burguesas do Ocidente. Opa, mas o que isso quer dizer? Então você vai entender nesse vídeo. Então pegue seu material, pegue caderno, pegue sua atividade, pegue seu livro, vem comigo e bora conversar a respeito. Bonitinho, bonitinha, presta atenção aqui então, vem comigo e vamos entender o que isso significa, o que quer dizer essas chamadas revoluções inglesas. Por que no plural, professora? Né? O que nós vamos perceber, e a gente vai falar ao longo desse vídeo, é que na Inglaterra, mais precisamente no século XVII, ou seja, 1600 e lá vai, ocorreram uma série de processos, uma série de movimentos que possibilitaram chegar ao que hoje nós conhecemos como monarquia inglesa, ou a chamada monarquia constitucional inglesa. Mas professora, continua sem entender nada. Calma, meu querido, calma, minha querida, você vai compreender tudo isso. O que eu tô querendo mostrar para você já no início desse vídeo é que a Inglaterra se diferencia de outros países por ter uma forma política um tanto quanto distinta e que foi definida ainda no século XVII a partir das chamadas revoluções inglesas. Além disso, é importante também você compreender todo esse processo para poder ter uma ideia, uma noção das várias transformações que vão ocorrer a partir do século XVII e que vão levar ao chamado mundo ocidental, ao que seria o chamado período contemporâneo. Ou seja, a partir do século XVII, em vários lugares da Europa, mas sobretudo Inglaterra e França, vão ocorrer transformações extremamente profundas que vão questionar, que vão problematizar a forma como tudo estava organizado nesses lugares. A economia, a sociedade, a religião, tudo começa a ser questionado, né? Então, por isso é tão interessante a gente compreender as chamadas revoluções inglesas. Além das revoluções inglesas, e eu já disse isso num outro vídeo, mais precisamente no vídeo da Revolução Industrial, se você ainda não viu, veja. São três grandes movimentos, portanto, que mostram ou que modificam consideravelmente as estruturas existentes na Europa naquele momento, ou seja, a economia, a sociedade, a política, né? Quais são esses movimentos? O primeiro deles, na verdade a gente pode aí até citar quatro, vamos lá. O primeiro deles seria o chamado Iluminismo, falei isso já em outro vídeo, ou seja, é um movimento cultural, um movimento no plano das ideias, em que as pessoas começam a questionar uma série de valores, de tradições e de conhecimentos existentes até aquele momento. Então esse seria o primeiro movimento. O segundo movimento seriam as chamadas revoluções inglesas.
As revoluções inglesas vão mudar aqui a forma como as pessoas vão entender a participação política, tá? O terceiro movimento, a chamada Revolução Industrial, que começa onde, mais uma vez? Na Inglaterra. E há um vídeo aqui no canal sobre isso, né? A Revolução Industrial vai modificar completamente a economia, não só da Inglaterra, mas dos demais países que depois vão seguir esse exemplo. E por último, mas não menos importante, a chamada Revolução Francesa, que vai transformar completamente o sistema político na França e que vai servir de exemplo para outras revoluções que vão ocorrer em outras partes do mundo, inclusive aqui na América, tá? Então, todos esses movimentos antecedem aí uma ruptura muito importante que vai ocorrer nas formas de pensar, nas formas de agir, nas formas de entender a política, de entender a economia, de entender a sociedade, e que vão dar início com a Revolução Francesa em 1789 ao período que nós chamamos de Idade Contemporânea, que vem até os dias de hoje, tá? Então, esse panorama é para que você compreenda a importância de se entender as revoluções inglesas, porque elas estão dentro de um grande movimento revolucionário que vai ocorrer na Europa no século XVII, no século XVIII, ok? Se isso ficou entendido, então presta atenção, vem comigo que a gente vai falar um pouco mais sobre as chamadas revoluções inglesas. Meus queridos e minhas queridas, para que você conseguisse desenvolver essa atividade proposta a respeito das revoluções inglesas, você precisava, antes de mais nada, para começar a sua atividade, relembrar, voltar um pouquinho e pensar em alguns conceitos, algumas categorias, algumas noções que você aprendeu no 7º ano, né? Algumas noções, algumas categorias, alguns conceitos que são fundamentais para que você compreenda o processo revolucionário inglês, tá? Então, eu coloquei aqui algumas noções fundamentais para que você relembrasse e pudesse compreender de uma maneira mais concreta a respeito das revoluções inglesas. Eram quatro as noções que eu queria que você trouxesse aqui. A primeira delas era absolutismo, a segunda, mercantilismo, depois parlamento e, por último, burguesia, certo? Então, vamos começar aí pela noção de absolutismo. Você, meu aluno e minha aluna do ano passado, você, meu aluno e minha aluna do 7º ano, lembra que nós estudamos, ou deveria lembrar, que nós estudamos a formação dos chamados estados nacionais ou das chamadas monarquias nacionais. E aí nós estudamos naquele momento como que alguns reis em determinados locais, como a França, a Inglaterra, a Espanha e Portugal, começaram ali ao longo do século XII, XIII, um processo de centralização do poder nas mãos de quem? Do rei, né? E a partir disso nós tivemos aí a formação das chamadas monarquias centralizadas. Pois bem, alguns desses espaços, alguns desses lugares, houve o aprofundamento da centralização do poder dos reis, o que levou àquilo que nós chamamos de absolutismo. Ou seja, isso principalmente na França e também na Inglaterra. O que é então o absolutismo? É um regime político que se caracteriza principalmente por uma grande concentração de poder nas mãos do rei, ou no caso da Inglaterra, da rainha, né? Há uma grande concentração nas mãos do rei de poder, e isso significa que, a partir dessa grande concentração de poderes, eles podem decidir na política, podem interferir na religião, eles criavam leis e eles mesmos julgavam, tá? A professora, quer dizer então que o poder deles era totalmente limitado? Não. Quer dizer que eles tinham muitos poderes, mas havia limites. E quais eram os limites? Principalmente as tradições, ou seja, se era por tradição que um rei não fizesse determinada coisa, ele não faria, mesmo sendo um rei absolutista, tá? Mas percebam que havia muitos poderes nas mãos dos reis, tá? Isso é então absolutismo. Professora, por que isso é importante para mim agora? Guarde essa informação que você vai entender um pouco mais adiante, beleza? A segunda categoria, a segunda noção que eu pedi para que você pesquisasse era a noção de mercantilismo. Se você
estava atento também lá no seu 7º ano, você vai se recordar que, juntamente aí ao processo de criação dessas monarquias, e algumas delas, inclusive, vão começar aí as grandes navegações, como Portugal e Espanha, vai se iniciar um processo de uma política chamada de mercantilista. O que que isso quer dizer? É um conjunto de ideias e práticas econômicas que foram adotadas por alguns países, dentre eles Inglaterra, Portugal e Espanha, em que a crença de que quanto mais ouro um país tivesse, maior era a sua riqueza. Isso, portanto, vai desencadear algumas outras opções que esses países vão fazer. Quais seriam? A ideia de que era preciso ter uma balança comercial favorável. E o que isso quer dizer, professora? Que era preciso exportar muito mais, mandar muito mais produtos do seu país de origem para outros países a serem vendidos, do que comprar e importar produtos. Ou seja, se eu vendo mais produtos, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais ouro guardado. Logo, o meu país é rico. Fez sentido? Espero que você tenha compreendido. Além disso, há também aí, dentro dessa política mercantilista, a ideia de protecionismo. Protecionismo vem da palavra proteção. Mas proteger o quê, professora? Proteger o comércio nacional, proteger a indústria nacional. Como assim? Era preciso proteger os comerciantes, proteger toda a indústria daquele país da concorrência estrangeira. E como que eu poderia fazer isso? Eu, enquanto rei, poderia fazer isso? Aumentando os impostos dos produtos que chegam ao meu país e facilitando a produção daqueles que vivem no meu país. Espero que tenha ficado claro. Pois bem, depois da ideia de mercantilismo, eu pergunto a você o que é parlamento. O que é o parlamento? Se você também estudou comigo o 7º ano, vai se lembrar que a Inglaterra tinha uma instituição, ainda na Idade Média, chamada parlamento. E o que era o parlamento na Idade Média? Antes do processo de centralização do poder do rei, antes daquele momento em que o rei detinha poderes, naquele momento em que quem tinha poder mesmo eram os senhores feudais. Lembra disso? Pois bem, ainda na Idade Média, o parlamento era a reunião entre o rei e os membros da nobreza, aqueles que tinham poder, né? E também do clero, que também possuía muito poder, para debater aí as questões judiciais, políticas e financeiras do rei, né? Ou seja, era um grande conselho. Só que, a partir do século XIV, quando, de fato, a centralização da monarquia inglesa e cria-se aí, portanto, um país chamado Inglaterra, aí a instituição do parlamento, enquanto esse conselho, mas que é dividido agora em duas partes. De um lado, se teria a chamada Câmara Alta, que é composta principalmente por nobres e o clero, que estariam aí no topo da sociedade, e teríamos, por outro lado, a chamada Câmara Baixa, em que estariam ali representados principalmente os burgueses aí comerciantes, ok? Então, o parlamento seria aí seria composto pelo conjunto de representantes dos diferentes grupos sociais existentes na Inglaterra, certo? E aí, falando de grupos sociais, a gente vai para a última noção, que é a noção de burguesia, né? Lembrando que na Idade Média, quando começa-se como é que eu vou dizer? O renascimento comercial e urbano lá no século XI, né? Vai surgir um novo grupo social, né? A princípio, os burgueses eram aqueles que habitavam na cidade. Mas quem eram, em sua grande maioria, esses indivíduos? Eram os comerciantes. Portanto, burguesia vai ficar relacionado aí, principalmente, aos chamados comerciantes. Aqueles, portanto, que detêm o dinheiro. Perfeito? Então, entendido aí, relembrando, né, todas essas noções, todos esses conceitos, a gente consegue avançar na nossa atividade e, consequentemente, avançar aqui no entendimento das chamadas revoluções inglesas, ok? Então, olha só, a questão aí de número 2, ainda nesse para começar,
pergunta-se o seguinte: por que que a rainha Elizabeth I, o rei Jaime I e o rei Carlos I são considerados na Inglaterra monarcas absolutistas? Então, olha só. Se você leu aqui o capítulo 2 do seu livro didático, que vai, portanto, falar sobre as chamadas revoluções inglesas, você percebeu aí que esses 3 monarcas são considerados absolutistas, ou seja, têm uma postura absolutista, porque eles detinham grandes poderes. Ah, professora, como é que eu percebo isso? Ora, de várias formas. Se você for, por exemplo, prestar atenção no que se fala aqui sobre o reinado de Jaime I, você percebe que ele se considerava um rei por direito divino, ou seja, ele achava que ele era um escolhido de Deus e ninguém podia questionar o poder dele. Ele aumentou os impostos sem consultar ninguém. Ele quis impor uma religião para todos os ingleses, o anglicanismo. Ele fechou o parlamento. Então, todas essas ações do do Jaime I, assim como as ações de Elizabeth I e de Carlos I, são ações identificadas como absolutistas, porque demonstram aí a grande concentração de poderes nas mãos desses reis, ok? Dito isso, nós vamos para a segunda parte da atividade, que é a chamada parte para aprofundar. É aqui, portanto, que a gente começa, de fato, a compreender a dinâmica das revoluções inglesas, tá? Então, olha só. Essa primeira pergunta, a pergunta de número 3, ela vai dizer o seguinte: a guerra civil ocorrida na Inglaterra entre 1642 e 1649 dividiu os ingleses em 2 grandes grupos. Cite quais eram estes grupos, o que eles defendiam e quais interesses cada um deles tinha naquele momento. Então, vamos aqui por partes. Antes da gente falar especificamente dessa questão, nós vamos aqui voltar um pouquinho. Você viu aí, a partir da leitura do livro didático, que na Inglaterra havia, portanto, 3 reis aí absolutistas, né? Primeiramente, a rainha Elizabeth I, que ficou anos no poder, de 1558 a 1602. Depois, ela foi sucedida pelo seu primo Jaime I, porque ela não tinha herdeiros, que continuou mantendo práticas absolutistas, ou seja, práticas onde havia grande concentração de poder por parte do rei. E, em seguida, ele foi substituído pelo seu filho, Carlos I, após a morte, obviamente, né? Ele foi, portanto, sucedido pelo seu filho, Carlos I, que também quis dar continuidade a essas práticas absolutistas. Só que o que vai acontecer? No reino de Carlos I, começam a ocorrer muitas críticas e muitas posturas contrárias às atitudes, às ações absolutistas do rei, né? E isso principalmente porque na Inglaterra, nesse período, alguns grupos começam a ganhar força, a se fortalecer a partir desse momento. Que os grupos são esses? Vamos lá então. E vão se fortalecer principalmente economicamente, tá? Porque politicamente não era da mesma forma, né? E eu vou chegar a esse ponto. O que acontece? Quando a rainha Elizabeth, vamos voltar um pouquinho. Quando a rainha Elizabeth assume o trono, a Inglaterra já era um país que tinha a sua própria igreja, a igreja anglicana. Ainda na época das chamadas reformas protestantes, né, na Inglaterra, em razão aí de alguns conflitos entre o rei Henrique e a Igreja Católica, principalmente porque ele queria se divorciar da rainha e contrair um novo casamento, que era proibido pela igreja, ele resolve, portanto, romper com a igreja. Na verdade, a igreja dá um pontapé nele, né? A igreja excomunga o rei Henrique da Inglaterra e ele funda uma nova igreja, a igreja anglicana na Inglaterra. Pois bem, o anglicanismo, portanto, era uma religião existente na Inglaterra. Até então não era a religião oficial, mas existia na Inglaterra. Pois bem, guardem essa informação. Além do anglicanismo existente na Inglaterra, nós vamos ver também, aos poucos, surgindo
grupos sociais que vão começar a deter grande poder financeiro por causa também do anglicanismo. Como assim, professora? O que vai acontecer? Quando a Igreja Católica perde espaço na Inglaterra por causa dessa ruptura entre o rei e o Papa, as terras que eram da Igreja começam a ser cercadas. Como assim cercadas, professora? Essas terras que eram da Igreja começam a ser distribuídas e começam a ser apropriadas por uma pequena nobreza existente, uma pequena nobreza agrária, ou seja, que vivia no campo, e também por alguns burgueses. Esses grupos, então, começam a se enriquecer, porque terra naquele momento era sinônimo de riqueza também e de status, ou seja, quanto mais terras eu tenho, mais poderoso eu sou. Pois bem, essa prática, então, do cercamento, ou seja, de começar a entender as terras como propriedade e, portanto, que poderia ser vendida ou adquirida, vai fazer com que algumas mudanças ocorressem na Inglaterra. A primeira delas, esses grupos que vão cercar as terras, né, vão se enriquecer. E segundo, os camponeses que viviam nessas terras anteriormente, terras que eram de propriedade da Igreja Católica, são expulsos dessas terras e vão, muitos deles, para as cidades, tá? E lá vão se tornar mão de obra barata, inclusive que vai ser utilizada posteriormente na Revolução Industrial, ok? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque como esses grupos vão começar a se fortalecer economicamente, eles começam também a querer maiores poderes políticos. Ora, não faz sentido eu ter muito dinheiro, eu ter poder, mas eu não poder exercer esse poder politicamente. Então, esses grupos, principalmente os dos burgueses e desses pequenos proprietários ou dessa nobreza rural, começam, então, a questionar e a começar a colocar empecilhos às ações do rei Carlos I. Opa, voltamos. Então, chegamos a Carlos I novamente. Esses grupos, então, começam a impor limites, ou tentar impor limites ao poder do rei, e começam a contrariar as ordens reais. E nessa, o rei Carlos I vai fechar o parlamento. Lembra que eu falei que havia as duas câmaras? Pois bem, esses grupos, então, vão ser silenciados quando o rei fecha o parlamento. Ao fazer isso, vai se iniciar na Inglaterra uma guerra civil. O que é uma guerra civil? Guerra entre indivíduos que vivem no mesmo espaço, no mesmo país. Então vai começar uma guerra muito séria dentro da Inglaterra, que vai perdurar aí de 1642 a 1649. Então são 7 anos de guerra civil. Essa guerra civil vai, portanto, dividir os ingleses em 2 grupos. E aí a gente volta à questão de número 3 da atividade. Nossa, professora, mas tudo isso para explicar a questão? Sim. Então, olha só. Esses grupos, então, vão se opor. Que grupos são esses? De um lado, estavam aqueles que apoiavam o rei e o poder soberano e o poder absoluto do rei. Quem eram esses indivíduos? Principalmente os nobres, a alta nobreza inglesa, e aqueles burgueses que possuíam exclusividade em um ramo de negócios porque receberam esse monopólio do rei. São chamados burgueses monopolistas, tá? Então, esses burgueses que tinham o apoio do rei, que eram ali chegados do rei, o apoiaram, certo? Estes grupos eram em sua maioria, ou seja, esse grupo que apoiava o rei era em sua maioria anglicanos, ou seja, aqueles da religião que agora passava a ser oficial, a religião anglicana, e alguns católicos, um grupo bem menor, porque ainda restavam alguns católicos na Inglaterra, mas era em número bem reduzido. Do outro lado, contrários ao rei e favoráveis ao parlamento, defendendo a força do parlamento, defendendo o lugar do parlamento, estavam aí a chamada burguesia comercial, ou seja, os comerciantes que viviam aí desse comércio de exportação principalmente, né, que exportavam lã, que exportavam tecidos, né?
Além disso, também apoiavam o parlamento os pequenos proprietários rurais e a nobreza rural, esses que começaram a se enriquecer a partir da política de cercamento e que começaram a ver que eles precisavam de mais poder político, certo? Que eles precisavam de ter voz política. Esses eram, em sua maioria, puritanos ou presbiterianos, que é uma outra linha da também Reforma Protestante, né? A partir da Reforma Protestante, várias igrejas começaram a surgir. Surge também os chamados puritanos e presbiterianos, que são aqueles que, em sua maioria, têm uma leitura que é a seguinte: o cristão ele deve seguir a Bíblia e a sua consciência, né? Enquanto os anglicanos tinham que seguir quem? A Bíblia e principalmente o rei, porque o rei era o chefe da igreja anglicana. Percebem a diferença? Então, tudo isso faz com que esses grupos que têm visões diferentes a respeito do poder político entrem em conflito numa guerra civil, tá? Quais eram os interesses, então? Aqueles que apoiam o rei querem manter seus privilégios, querem manter seus monopólios, querem manter as suas terras, querem manter aí, portanto, seus privilégios. Aqueles que não apoiam o rei, que apoiam o parlamento, o que eles querem? Que novos impostos não sejam criados, não querem que o parlamento seja fechado, porque eles viam no parlamento a possibilidade de ter voz política. Deu para compreender? Espero que sim. A próxima questão, nós vamos falar do pós-guerra civil. Pois bem, após a guerra civil, e lá vou eu fazer mais um panorama. Depois da guerra civil, até 1649, os chamados defensores do parlamento vão vencer, liderados aí por um cara chamado Oliver Cromwell. Pois bem, a partir disso vai se iniciar um segundo momento das chamadas revoluções inglesas, né? Que é o momento aí que a gente costuma chamar na historiografia de a Era Cromwell, que é quando o Oliver Cromwell vai dirigir a Inglaterra por alguns anos, tá bom? Após a Guerra Civil, então, esse deputado, o Oliver Cromwell, ele vai depor o rei Carlos I, e inclusive o rei Carlos I vai ser decapitado, vai ter a cabeça cortada. Vamos lembrar aí de Alice no País das Maravilhas? Cortem as cabeças, foi bem. Cortaram a cabeça do rei, né? E o Oliver Cromwell vai proclamar a República, assumindo o governo do país. Vamos lá então, qual é a questão? Algumas das suas ações foram consideradas importantes para o fortalecimento da burguesia, ou seja, dos comerciantes, daqueles que detinham o poder econômico. Dentre elas, a chamada promulgação dos atos de navegação. Eu queria aqui que vocês explicassem, o que eram os atos de navegação, e dois, como é que eles reforçavam o poder da burguesia. Então, olha só. Uma das primeiras ações, então, do Oliver Cromwell foi decretar um conjunto de leis que, em seu conjunto, vão ser chamados de atos de navegação. O que são os atos de navegação? Essas leis, elas vão ser promulgadas em 1651 e elas diziam o seguinte, que todas as mercadorias que entrassem ou saíssem pelos portos da Inglaterra, e não só da Inglaterra, mas também do país de Gales e Escócia, que juntos formavam a chamada Grã-Bretanha, essas mercadorias só podiam ser transportadas em navios ingleses. Então, tudo que entrava ou saía da Inglaterra tinha que entrar e sair por navios ingleses. Ou, então, que fossem pertencentes, aos países produtores. Ou seja, se as mercadorias vinham, por exemplo, da América, deveriam ser daquele... O proprietário do navio deveria ser daquele local para chegar na Inglaterra e ter autorização. Aí você fala, professor, tá, e daí? O que isso quer dizer? Meus queridos, prestem atenção o quanto que isso é importante para os grandes comerciantes ingleses, para a burguesia inglesa. Olha só, se só podiam chegar mercadorias e sair mercadorias por navios da Grã-Bretanha, isso significava que quem tinha o monopólio de vender e importar produtos para vender na Inglaterra eram os burgueses. E isso fez com que esses burgueses cada vez mais acumulassem capitais. Como assim, professora? Acumulassem dinheiro, acumulassem riquezas. Então, essa lei promulgada, ou esse conjunto de leis promulgadas pelo Oliver Cromwell, favoreceu e muito a burguesia inglesa, que se tornou cada vez mais rica. Porque a partir de agora, principalmente os holandeses, que eram os principais comerciantes que levavam produtos para a Inglaterra,
foram proibidos. E aí quem fazia isso agora eram os comerciantes ingleses, que cada vez mais se enriqueciam, mandando produtos para serem vendidos fora da Inglaterra e trazendo produtos para serem vendidos na Inglaterra também. Compreenderam? Então, olha só. Essa foi uma das ações do Oliver Cromwell que favoreceram a burguesia. Pois bem, mas não só de coisa boa foi feito o período do Oliver Cromwell à frente da Inglaterra. Questão de número 5 vai falar justamente sobre isso. Embora o Oliver Cromwell tenha combatido um rei absolutista, ele se mostrou ao longo do tempo uma figura também autoritária, ou seja, que quis concentrar também poderes. Quis mandar e desmandar, e inclusive matou muitos de seus opositores. Então a minha pergunta para vocês era a seguinte: que vocês indicassem 2 medidas do Oliver Cromwell que poderiam ser aí consideradas como medidas autoritárias e que aumentavam o seu poder. Pois bem, a gente pode citar aí, por exemplo, o fato dele tornar o seu cargo, né, à frente da Inglaterra, como um cargo hereditário, ou seja, que passaria para os seus filhos e seria vitalício, ou seja, até a morte dele. Ou seja, daqui não saio, daqui ninguém me tira. O poder é meu e ninguém tasca, né? Então, essa é uma forma de mostrar aí autoritarismo. Além disso, é também importante salientar que outra medida autoritária do Oliver Cromwell foi ter mandado decapitar vários dos seus opositores, ou seja, todo aquele que se mostrava contrário às suas ações era mandado para a guilhotina, tá? Então, meus queridos, essas são, portanto, ações que mostram esse lado autoritário do poder do Oliver Cromwell, ok? Bom, Oliver Cromwell ficou pro resto da vida no poder? Ele ficou até a morte dele e foi substituído pelo seu filho. Daí o que acontece, minha gente? O filho do Oliver Cromwell assume o poder e quer continuar dando sequência ao que o pai dele vinha fazendo, inclusive sendo tão autoritário quanto o pai. E aí, o parlamento inglês precisou tomar uma postura. Por quê? Acompanhem comigo. Quando o filho do Oliver Cromwell assume, seu filho Ricardo Cromwell, ele quer manter aí a mesma atitude do pai, só que ele vai ter muita oposição. Diferente do pai, que era muito autoritário e tinha muita presença, o Ricardo era mais fraco, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai sofrer grande oposição e não vai saber lidar com essa oposição. A partir disso, vários conflitos começam a acontecer na Inglaterra e que deixam o parlamento em pânico. E aí o parlamento inglês, composto aí pela Câmara Alta e pela Câmara Baixa, vê o seguinte, ou a gente age, ou a Inglaterra vai pro buraco. Ou nós vamos entrar numa nova guerra civil. Então a gente precisa agir. Pois bem, é aí que a gente chega à questão de número 6. Após a morte de Oliver Cromwell, seu filho Ricardo assumiu o governo em 1658. Entretanto, este enfrentou forte oposição de diferentes grupos políticos e religiosos. Qual foi a solução encontrada pelo parlamento inglês para evitar novos conflitos sociais? Ou seja, qual foi então a solução encontrada para evitar uma nova guerra civil? O parlamento inglês vai jogar assim, com as últimas moedas que tem. Foi um lance arriscado? Foi, mas era o que tinha para aquele momento. Qual que foi então a ideia? O que foi discutido e definido? A gente destitui o Ricardo, tira o Ricardo do poder e restaura a monarquia na Inglaterra. Oi, professora, mas eles não tinham lutado contra a monarquia? Pois é, mas eles vão levar um monarca de volta ao poder na tentativa de manter os ânimos e de evitar novos conflitos. Então, o que eles fazem? Tiram Ricardo do poder e colocam no lugar dele Carlos II. Sabe de quem Carlos II era filho? Daquele Carlos que foi decapitado. Pois bem, a partir do momento que o parlamento faz essa jogada e é bem sucedido, volta-se a monarquia na Inglaterra com Carlos II, da chamada dinastia Stuart, e, portanto, a Inglaterra volta ao regime monárquico. Mas, professor, isso tudo é muito doido, porque eles lutaram contra a monarquia, agora estão voltando com ela, sim, mas foi, naquele momento, a possibilidade que eles encontraram de solucionar o problema.
Só que aí o que acontece? Carlos II não foi muito esperto, porque foi o parlamento que colocou ele naquela posição de rei. Só que ele começa a agir como se todo o poder dele viesse de Deus, que ele fosse um rei por direito divino, e começa aí novamente a ter atitudes como o pai dele teve, de um monarca absolutista. Aí o parlamento já, opa, peraí, a gente que te colocou nesse lugar. Então, a partir disso, a gente vai para um outro momento das chamadas revoluções inglesas. A gente já falou da Guerra Civil, já falamos do período do Oliver Cromwell no poder, e agora a gente vai para o terceiro momento, que é a chamada Revolução Gloriosa. Então, olha só. Vamos para a pergunta de número 7. O que foi essa chamada Revolução Gloriosa? E qual a importância da Declaração de Direitos, também conhecida como Bill of Rights? Então, olha só. O Carlos II começou, então, a fazer aquilo que o parlamento não queria. O que o parlamento inglês, então, vai fazer? Vai fazer uma nova jogada. Arriscada? Arriscada, mas vamos tentar. O parlamento vai tentar derrubar... Perdão, só um parênteses aqui que eu esqueci de uma informação. Carlos vai nessa direção, morre e depois assume o filho dele, Jaime II. Eu havia esquecido disso, tá? E Jaime II vai na mesma direção e o parlamento inglês vê aí um problema, né? Então, o que o parlamento inglês vai fazer, né? Vai propor um movimento em que se derruba o rei Jaime II, entrega o governo ao genro de Jaime II, o príncipe holandês Guilherme de Orange, e consegue-se, então, colocar, a partir daí, uma outra forma de monarquia que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, qual foi a grande jogada? O parlamento inglês se organiza para destituir Jaime II. Jaime II não resiste, sai. O parlamento inglês leva ao poder, leva ao posto de rei da Inglaterra Guilherme de Orange, que era genro de Jaime II. E a partir daí se tem um novo monarca à frente da Inglaterra. Isso nós chamamos de Revolução Gloriosa. Por quê? Porque é uma revolução em que não há derramamento de sangue, né? Ninguém precisou morrer para isso. Professora, qual que é a importância disso? Né? Que diferença é essa de colocar o Guilherme de Orange no lugar do Jaime? Tem muita diferença. Sabe por quê? Porque na sequência, o parlamento inglês, muito espertamente, vai declarar aí a chamada Declaração de Direitos, ou Bill of Rights. O que é isso? Era um conjunto de direitos ao qual o rei Guilherme de Orange deveria jurar obediência. Então, olha aqui, minha gente. Nós passamos de uma monarquia, ou de monarquias na Inglaterra, em que o rei achava que tinha poder divino e que mandava e desmandava porque todo o poder emana dele, para uma monarquia em que o rei tem seus poderes limitados por uma declaração de direitos. A isso nós chamamos de monarquia constitucional. Ou seja, a partir da Revolução Gloriosa, a Inglaterra passa a ter um conjunto de leis que limitam o poder do rei e que, por isso, vão formar aí o que nós chamamos de monarquia constitucional. Um conjunto de leis que impõem limites ao poder real, certo? Então, recapitulando aqui, com relação a essa declaração de direitos, elas vão, portanto, impor limites ao poder real, tornando a Inglaterra uma monarquia parlamentar e constitucional, e os ingleses passavam de súditos a cidadãos. Isso aqui também é uma mudança muito importante. Agora, os ingleses não eram só mais aquelas pessoas que obedeciam cegamente ao rei, mas passavam a ser pessoas com direitos e deveres, tá? Dito tudo isso, nós vamos para a última questão, para finalizar, em que há um trecho aí de um texto do Modesto Florenzano falando um pouco a respeito da Revolução Inglesa. E aí, a primeira pergunta desse texto é a seguinte: de acordo com o texto, qual a importância da Revolução Inglesa, né? Foi o que nós falamos agora há pouco. A Revolução Inglesa tem como maior conquista tornar os ingleses
cidadãos, ou seja, pessoas que têm direitos e deveres, que têm suas liberdades garantidas por lei. A partir disso, então, nós percebemos que as revoluções inglesas possibilitaram a emergência de cidadãos ingleses. Essa é a grande diferença e é algo que a Inglaterra trouxe de diferente naquele cenário para o restante da Europa, tá? Letra B. As revoluções inglesas são chamadas de primeiras grandes revoluções burguesas. Ou seja, são revoluções cujas lideranças pertenciam à burguesia, em busca de maior participação política. Minha pergunta para vocês é: este objetivo, portanto, foi concretizado? Ou seja, a burguesia conseguiu maior participação política? Sim. Por quê? Porque a partir do momento em que se declara aqueles direitos, né, declara-se direitos para os cidadãos ingleses, os burgueses agora também são cidadãos e também têm direito a maior participação política. Além disso, além de possibilitar maior participação política, as chamadas revoluções inglesas, mais precisamente a Revolução Gloriosa, possibilitou também o fato dos burgueses, né, essa burguesia enriquecida da Inglaterra, ter cada vez mais poder econômico também. Por quê? Porque ela possibilitou condições para que eles tivessem maior autonomia, maior liberdade e, portanto, tivessem maiores condições de se enriquecer. O enriquecimento desse grupo vai fazer com que mais tarde se desenvolva na Inglaterra a Revolução Industrial, porque sem o dinheiro era quase que impossível o desenvolvimento da Revolução Industrial. Então, minha gente, vamos lá. Vamos tentar recapitular o que eu disse até aqui para vocês. Professora, você falou coisa demais, não sei se eu entendi. Então, vamos lá. Por que é tão importante entender as revoluções inglesas? Porque elas vão mostrar aí um movimento que vai ocorrer em toda a Europa, primeiramente aí na Inglaterra, mas que vai se estender para outros países, tendo como a culminância a Revolução Francesa, em que os burgueses vão começar a lutar por maior espaço político, por maior poder de decisão. Afinal de contas, se eles tinham poder econômico, se eles tinham capital, se eles tinham riqueza, se eles tinham dinheiro, por que eles não poderiam participar das decisões políticas? Por que eles estavam afastados dela? Então, a revolução, as chamadas revoluções inglesas, fizeram com que esses grupos não só saíssem vitoriosos, como também tivessem maior participação política, pudessem participar do parlamento, pudessem fazer leis, pudessem, como é que eu vou dizer? Pudessem tomar partido nas decisões políticas da Inglaterra. Afinal de contas, os reis agora, e isso até hoje, Rainha Elizabeth II está aí para nos mostrar isso, até hoje os reis na Inglaterra têm os seus poderes limitados pelo parlamento, pela Constituição, tá? Então, esse é o objetivo com essa atividade, que vocês compreendam como que a Inglaterra tem alguns diferenciais, algumas coisas que são só dela, e que esse movimento das revoluções inglesas foram importantíssimos para mudar a sociedade, a economia e também a política na Inglaterra no século XVII. E isso vai abrir caminho para outras várias revoluções que vão acontecer e que vão culminar aí naquela que é considerada uma das maiores, que é a Revolução Francesa, em 1789, ok? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham compreendido. O vídeo ficou mais longo do que o costume, mas eu precisava falar de uma maneira um pouco mais detalhada algumas questões. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários ou lá no Google Sala de Aula. E qualquer coisa, sabe, eu estou à disposição, ok? A gente se encontra numa próxima. Beijos e até mais. Tchau!